Olá, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho hoje, né, uma breve resenha sobre o filme Soul, da Pixar. Gente, esse filme eu acho que, de verdade, acho que eu assisti mais de 10 vezes, juro. Porque o meu filho gosta muito desse filme, ele gostou muito, né? Apesar de ser um filme que fala sobre física quântica, que fala sobre várias coisas adultas, ele, o meu filho se apaixonou por esse filme, né? Então, assim, nesses dias que a gente tá ficando em casa direto, quase todo dia ele pede para assistir, né? Geralmente a gente não assiste todo porque ele cansa, né? Ele dispersa, enfim, eu também preciso fazer minhas outras atividades, mas a gente assistiu muito, bastante esse filme. Então eu consigo falar de verdade, toda vez que eu assisto eu aprendo uma coisa nova. Mas assim, várias coisas ficaram muito marcadas para mim. Como eu gosto muito de física quântica, eu já estudei um pouquinho sobre, né? Eu já me aprofundei em alguns estudos. O que marcou muito para mim é quando Joey Gardner, que é o personagem principal, ele diz que ele morreria feliz se ele cantasse com a Doroteia, né, gente? Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam o filme, quem ainda não assistiu, é um filme muito bacana. E ele fala assim, eu morreria feliz quando ele recebe uma ligação dando a oportunidade de ele cantar com ela. Juro que eu morreria feliz se eu cantasse com ela. E depois que ele canta com ela, ele morre. Então, assim, gente, o que a gente manda para o universo, tudo que a gente fala, a gente tem que ter essa atenção que o universo ele diz sim. Então, você pode estar falando uma coisa aí, pode estar desejando, pode estar reclamando, pode estar pedindo uma coisa aí, ou falando, ou pensando, ou sentindo, que são as linguagens do universo, mas pelo sentimento e pensamento. E você, de repente, não quer essa coisa. Né? De repente você está reclamando do seu casamento, ou do seu carro, do seu emprego, do seu chefe, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. E aí você perde, né, isso que você está reclamando, mas porque você está emanando esse sentimento para o universo. De que aquilo tá ali na sua vida e de repente você tá achando ruim ou desejando uma coisa que não seja tão consciente, seja uma coisa inconsciente, isso acontece e você que vai ser prejudicado, né? Como foi o caso do Joey no filme, que ele disse que morreria feliz, morreu e acabou que deu um desenrolar aí do filme que foi bem interessante. Então, assim, depois que ele morreu, ele foi lá pra pré-vida, né? Primeiro ele foi pro além-vida, mas ele lutou muito para voltar, porque ele queria, ele só tinha ensaiado com Doroteia, ele queria cantar, né? Fazer um show com ela. Ele acabou conseguindo voltar, então para mim foi uma prova, né? O autor ali do filme, ele quis mostrar que mesmo se você lutar muito por um objetivo, você consegue, né? Isso ficou marcado para mim. E foi quando ele foi para pré-vida, né? Que ele conheceu as alminhas, tudo mais. Então, assim, esse filme me fez refletir muito sobre justamente a coragem que a gente tem ou não na nossa vida. Por exemplo, quando o Joey estava na vida normal, né, aqui na Terra, ele não tinha tanta coragem de se colocar para a vida. Ele não achava que ele era tão bom músico, tanto que ele recebia muitos nãos da vida. Ele não acreditava nele. Então, quando ele morreu, que ele conseguiu voltar para se apresentar com Doroteia, que é a artista lá que ele tinha um sonho de se apresentar, ele foi até o camarim dela e disse que ele era um ótimo músico, que se ela não desse uma chance para ele, ela ia se arrepender muito. Ou seja, gente, quando ele se viu sem vida, né, sem vida na Terra, sem oportunidade aqui na Terra, ele tomou coragem para se impor, para enxergar o seu valor. Então, assim, isso acontece muitas vezes com a gente, né? A gente passa uma vida toda querendo fazer alguma coisa, a gente não faz, porque na nossa cabeça, não, a gente não é bom o suficiente, não é bom o bastante, ou não vai ser legal, e a gente não vai lá e não faz, não tenta. Né? Então isso o filme deixa muito claro que ele ficou muito empoderado, né? Depois que ele morreu, né? Depois que teve lá o acidente com ele no bueiro, quando ele voltou mais cheio de si. Ele tomou para ele realmente o que ele dizia que era o propósito dele, a missão, mas ele não fazia de forma inteira, né? Ele não fazia de forma integral, porque na cabeça dele ele era um fracasso. Outra coisa que me chamou muita atenção no filme é como a gente vive a nossa vida. Né? Quando ele dá a chance para 22, né, acidentalmente, dá a chance para 22 viver no corpo dele, que ela vive ali os pequenos momentos, ela curte ali o momento presente, ela observa o céu, observa a folha caindo, come uma pizza que ela sente assim, nossa, ela fica extasiada quando ela come a pizza.
o que me chamou muita atenção é que, assim, pra ele a vida dele tinha sido um fiasco, né? Uma M mesmo. Só que ela enxergou de um outro jeito, ela enxergou que a vida era muito boa, né? Que era gostoso muitas vezes você passar por um sentimento ali de raiva, de incerteza, enfim, um sentimento ruim, mas que tinha muita coisa boa, que ela gostava de sentir aquilo. E ela que era totalmente contra a vida na Terra, né? Então, assim, quando ela sentiu o amor de mãe, quando a mãe dele, ela conseguiu conversar com a mãe dele e se impôs realmente, né? Disse que a música, a gente estava no corpo dele, por isso assim que é importante assistir o filme, né, para entender, porque para eu não estar dando tanto spoiler aqui, eu tô falando a minha percepção, mas assim, a história toda do filme é legal assistir, vale a pena, tá? Então assim, ela sentiu o amor de mãe, né, ela conseguiu mostrar ele pra mãe dele, fazer a mãe dele entender que qual era realmente o propósito dele, que a música era o propósito dele, e ela mostrou pra ele que a gente não precisa ter um propósito na vida. A gente não veio aqui para ser uma coisa, a gente veio aqui para viver. O nosso propósito e a nossa missão é viver o momento presente, aproveitar a nossa vida, aproveitar a nossa família. Por mais que tenha momentos ruins, por mais que tenha momentos de tristeza, momentos que a gente se frustra, tem muita coisa boa, isso tudo é aprendizado, a gente está aqui para evoluir. Então, gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando desse filme, porque tem muito aprendizado, ele fala muito sobre, né, sobre propósito, sobre missão. Quando eu ouvi falar nesse filme, eu falei, nossa, que legal, um filme falando sobre propósito, eu quero assistir, eu quero saber, né, como é que a gente sabe qual é o nosso propósito. E, na verdade, a mensagem que o filme passa pra gente é viva o presente, viva a sua vida, aproveite cada momento, aproveite a sua família, aproveite seus amigos, porque a gente não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Né? A gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui, né? A gente não tem um controle disso. Então, a nossa vida já é o presente, né? Já é um presente. Pra gente vir para cá, para a Terra, a gente já estava pronto para viver essa experiência, estava pronto para se desenvolver, buscar desenvolvimento, buscar aprendizado. Então, passa muito isso pra gente. E tem muitas outras coisas. Fala muito de crenças limitantes também. Fala muito do que a gente coloca na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, quando ela acha que ela não tem propósito, né? A 22, ela acha que ela... Como ela sempre ouviu todo mundo falar, ai, nunca achou o propósito dela, tá centenas de anos aqui, nunca achou o propósito. Então, ela começa a colocar na cabeça dela que ela não é boa o bastante, que ela não é boa o suficiente, que ela nem sabe o que é o propósito, que ela nem sabe o que é vida. Que todas as coisas que ela valorizou aqui na Terra quando ela veio eram coisas banais, era tanto que o Joey fala para ela, isso não é propósito, isso é vida. Mas a nossa vida é o nosso propósito, né? A nossa vida é justamente a nossa missão aqui na Terra. Como é que a gente vai, o que a gente vai representar na vida das outras pessoas, né? O que a gente vai ser, tem o Paul quando ele vai no salão, né? O Joey quando vai no salão, tem o Paul que também fica desclassificando ele, denegrindo a imagem dele para disfarçar as inseguranças dele também. Isso a gente vê muito, né? A gente faz muito com as outras pessoas, porque às vezes a gente fica julgando para disfarçar aquilo que a gente não conseguiu fazer, né? Para, de repente, disfarçar uma fraqueza nossa. Isso o filme ele mostra também. Gente, é muita coisa, é muito aprendizado nesse filme mesmo. Quando ele vai no Tess, que é o barbeiro, né, dele, que ele vai cortar o cabelo. E ele fala assim, não, esse cara ele nasceu para ser barbeiro, ele fala para 22, o Joey fala para 22, né? Ele nasceu para ser barbeiro, né? Essa é a missão dele. E quando a 22 pergunta pro barbeiro se essa é a missão dele, não, mas você nasceu para ser barbeiro. Ele fala, não, eu queria ser veterinário, né? Só que a minha filha ficou doente, eu tinha acabado de sair do exército e era a única profissão que dava dinheiro sem diploma. Então eu não pude ser veterinária. Ela, então você vai ser infeliz para sempre. Ele falou, não, eu não tô infeliz, eu tô feliz. Eu tô ganhando dinheiro, eu faço o que eu gosto, eu deixo as pessoas mais bonitas. Então, assim, mostra, gente, que às vezes a gente não tá fazendo o que a gente gostaria de fazer. Mas se a gente começar a ver as coisas boas, começar a ser grato, né? Trabalho tem essa questão da gratidão também. Começar a ser grato pelo que a gente faz, que tem satisfação ali também. Tem coisa boa, tem aprendizado, né? Não só em relação a bens materiais, mas pessoal mesmo. Então, mostra isso nessa parte também que eu acho fantástica. Gente, várias outras coisas, né? Quando no final, uma das partes mais importantes, assim, que eu acho, que é quando ele finalmente cumpre o propósito, né, dele, que ele achava que o propósito dele era a música, era se apresentar num palco igual milionário, né, como ele fala.
E ele consegue, né? Ele consegue se apresentar, ele consegue voltar a se apresentar com Dorothea Williams no palco. E ao final da apresentação, ele fica com uma sensação de vazio, né? Igual aquela pessoa que corre atrás da fama, corre atrás de muito dinheiro, quando consegue, fica com a sensação de vazio. Uma sensação de, era isso? Foi por isso que eu me esborrachei a vida toda? Ou aquela pessoa que luta a vida toda por dinheiro e quando chega na velhice se arrepende de repente não ter tido uma relação mais amorosa com a esposa, com o pai, com o filho, né? Eu entendi muito em relação a isso. E aí ele pergunta para Dorothea, e agora? Né, a gente já se apresentou, o show foi magnífico, né? Foi um show impressionante. E agora? Falei, agora, né? Ela responde para ele, agora a gente volta amanhã e faz tudo de novo. Aí ele fica assim, eu achei que fosse diferente, né? Essa foi a parte mais marcante pra mim, quando ele fala, eu achei que fosse diferente. Ela falou assim, diferente como? Não sei. Ele responde, não sei, eu achei que fosse diferente, eu achei que eu ia me sentir diferente. Aí ela conta pra ele uma historinha, gente, só pra finalizar aqui o vídeo, né, senão vai ficar muito longo. Ela conta pra ele uma historinha assim de um peixe que tava no oceano. O peixe estava nadando no oceano e ele chegou pro ancião e falou assim, onde é que ficou o oceano? Eu quero chegar no oceano. Aí o ancião fala pra ele, oceano? Mas você tá no oceano. Aí o peixe vira pro ancião e fala, não, eu não tô no oceano, eu quero o oceano, isso aqui é água. Eu quero o oceano, entendeu, gente? Então, assim, a gente tá na vida e a gente fica correndo desenfreadamente por coisas que nem a gente sabe o que é, né? Por coisas que a gente acha que vai trazer mais satisfação, mais sensação de estar preenchido, né? De estar vivendo o propósito, a missão. E às vezes a gente consegue e na verdade não. Na verdade a gente tem que estar inteiro. A gente tem que buscar o autoconhecimento, buscar olhar para dentro, né? E ver de fato como é que a gente vai se completar. Sem precisar de algo externo, né? Porque tudo tá dentro, gente. Tudo tá dentro da gente. Isso o filme deixa muito claro, né? Essa historinha do peixe eu achei fantástica, assim, sensacional, né? A busca desenfreada aí por algo que a gente não sabe nem o que é. Então marcou muito pra mim. E é isso, é um filme que eu tenho certeza que ainda vou assistir mais vezes, né? Porque meu filho, ele pede sempre, então, e eu gosto muito. Eu sempre aprendo uma coisa nova. E é isso, gente. Eu falei, mas não falei tudo o que eu aprendi com o filme, porque é muita coisa, tá? Então eu recomendo que vocês assistam, quem ainda não assistiu. E é isso. Se quiser falar alguma coisa que eu não falei, que você achou no filme, que te marcou, coloca aqui embaixo pra mim, que eu vou ter um prazer imenso em ler, tá bom?